Queridos, estamos de volta ao nosso maravilhoso assunto. A arca era uma arma de guerra, né? Eles ali na queda do muro de Jericó, eles rodearam 7 dias, né? O muro, e no último dia eles arrodearam 7 vezes. Mas diante do povo ia os sacerdotes tocando a trombeta, né? Que em hebreu é shofar, né? Shofar, eles tocando, e no último momento, quando Deus dá a ordem a Josué, eles tocam, né? Eles tocam e eles gritam também junto, eles gritam e os muros de Jericó caem. Mas ali estava a presença da arca. Concorda comigo? A arca ia na frente, né? A arca ia na frente. Um pouco antes deles passar, eles passam o Jordão, né? Eles passam pelo Jordão. Quando os sacerdotes, junto com a arca, levando a arca no ombro, pisa na água, a água do Jordão se abre da mesma maneira como Moisés tocou lá no Mar Vermelho. Maravilhoso, não era? A arca já estava no ombro deles, né? Lá no Mar Vermelho eles não tinham a arca ainda, né? Mas a presença de Deus já era real ali com eles. É um Deus muito maravilhoso, não é não? Mas não significa que ter a arca era uma blindagem, uma garantia de blindagem total, né, Augusto? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquele moço que escondeu. A arca já estava lá, já tinham vencido as muralhas de Jericó, mas havia pecado ali. Eu queria que você comentasse ali. Acã, né? Ele escondeu ouros, né? Debaixo da tenda. Havia uma proibição, Deus tinha proibido, e ele escondeu. E isso levou Deus a punir o povo, e Josué não entendeu, não estava compreendendo, até Deus revelar o que estava acontecendo. Na verdade, a Arca da Aliança, embora a arca represente a presença de Deus, mas a arca em si, ela só contém a presença de Deus se Deus estiver ali. Se Deus estiver ali. Infelizmente, tem muitas pessoas que tomam alguns utensílios sagrados para usar como amuletos, como proteção. Só que quando uma pessoa está andando de forma desordenada, não cumprindo as determinações de Deus, de nada adianta ele ter uma arca, de nada adianta ele ter um utensílio sagrado. Com a Bíblia aberta no Salmo 91, não adianta. No Salmo 23, né? Exatamente. Se ele está com a vida troncha, não vai adiantar. Porque a base da vida do cristão, da vida de todos aqueles que servem a Deus, é procurar obedecer a Ele. Essa é a base. Então a gente vê que a própria arca, ela representava a presença de Deus, representava. Entretanto, chegou o ponto dos judeus, eles consideram a arca como um instrumento de guerra. Eles iam para a guerra, iriam vencer. Deus estava sob a obrigação de dar vitória a eles, sem eles estarem em obediência a Deus. Então é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Naquele episódio ali, eles haviam vencido uma grande cidade, que era Jericó, com as suas grandes muralhas, e depois eles vão lutar contra uma cidadezinha bem inferior, chamada Ai, né? E eles não sabiam, eles ficaram sem entender. Por quê? Nós tínhamos a arca, tínhamos
toda ali a promessa de Deus e não vencemos uma cidade tão pequena. Porque depois eles descobrem, né? Deus revela que havia maldição, né? Anátema no meio deles. E descobre lá a tenda de Acã com a capa babilônica e aqueles braceletes de ouro ali, porque a ordem era ser tudo para o tesouro, né? Nada para eles particularmente, né? Assim hoje. Exatamente. Mas Acã, ele escondeu, né? Achando que Deus não estava vendo e aconteceu todas aquelas perdas, né? No capítulo 4, versículos 5 a 10, eu tenho esse de 1 Samuel, ali também eles tinham uma arca. A arca era 1 Samuel, capítulo 4, versículos de 5 a 10, por favor. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, e tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de praga no deserto. Eles temiam, né? Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado. Israel foi derrotado. Fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30 mil homens de pé. Foi tomado a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Ter a arca não era garantia, porque havia maldição ali através de Ofni e Finéias, que haviam profanado, né, as coisas de Deus, né, Senhor? E é impressionante, né? A arca chega lá em Bet-Semes, aqueles homens inadvertidamente. Eu também não vou defender eles, porque sabiam, né? Eles sabiam o que era a arca. Não tem esse negócio de, coitadinhos, não sabia. Entendeu? E ali morre uma quantidade bem grande ali de pessoas, porque olharam para dentro da arca. Olharam para dentro da arca. A arca era uma coisa tremenda. E fica na mão dos filisteus, e depois Davi tenta buscar a arca, né? Tenta levar a arca. Acho que Davi não sabia nadinha sobre a arca, né? O que você acha? Não, acredito que ele sabia, ele tinha Ele sabia? conhecimento, sim. Sabia que só podia carregar no ombro. Acho que ele tinha, ele era judeu, ele tinha que saber as instruções do tabernáculo. Porque as instruções eram passadas, né? Então por que o carro novo, moço? Por que o carro novo? Mandou ele trazer a arca. Porque ele chega com tanto homem, né? Ele chega com um exército, né? Ele chega com um exército muito grande e para buscar a arca. 2 Samuel capítulo 6, versículo 12, né? 2 Samuel capítulo 6, versículo 12, diz que ele chega com um aparato muito grande para pegar a arca. E ele não traz sacerdotes, né? Ele traz o quê? Um carro novo. Não é assim? Mas no caso aqui não foi Davi, não. Não foi? Os filisteus enviam a arca para fora da sua Eu terra. estou dizendo, lá quando Samuel vai buscar a arca, capítulo 6, 2 Samuel. Segundo.
tornou Davi a juntar todos os cores de Israel, em número de 30 mil pessoas, 30 mil soldados. E levantou Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Aí ele tenta levar a arca. E puseram a arca em cima de um carro novo. Levaram. Por isso que eu perguntei para você. Davi sabia, conhecia os procedimentos? Impressionante isso aí, né? Por isso que o crente tem que estar ligado, né, Austin? Tem que saber, né, aquilo que aprendeu, né? Porque para não ficar errando, né? Hoje nós vemos aí qualquer pessoa pega o óleo da unção, vai ungir, né? Unge tudo na casa, né? Unge parede, unge os cachorros. Quer dizer, falta de conhecimento, né, do que é as coisas de Deus, né? Profana as coisas de Deus. Salginho todo, uma cozinha, sai tudo, né? Entra na sala, bota o óleo, cozinha. Então eu faço uma comparação aqui com Davi. Eu acho que Davi não estava muito afeiçoado com a arca. Ele sabia que aquilo era uma coisa maravilhosa, mas eu acho que, porque Davi era uma pessoa temente a Deus. Se ele tivesse conhecimento do que era a arca, ele falou, não, vamos levar no ombro dos sacerdotes. Concorda comigo, Austin? Interessante essa parte. Interessante, né? Muito interessante e de uma advertência muito grande para nós, né? Agora o próprio Deus não pune ele, entendeu? Não pune Davi. Agora Então, a gente vê que. Eu acho que talvez por essa falta de conhecimento dele, né? Agora quando chegaram a ele de Nacon, estendeu usar a mão a arca de Deus e segurou porque os bois tropeçaram, né? Esse tal de usar. Eles foram feridos na hora e morreram, né? É porque na verdade a tribo de Levi, vamos me falar a memória agora, qual era a família que era responsável em movimentar a arca? Porque quando o tabernáculo ele era desmontado, o povo não ficava no lugar, depois saía. Então o tabernáculo havia uma família que desmontava, então você vê que não era todo mundo que podia. Esse rapaz aqui, eu acho que ficou responsável, né? Algumas pessoas até questionam essa passagem, porque ele tentou segurar a arca e Deus fulmina ele, né? Ele morre ali. O Abinadab, né? Que foi a casa onde ficou a arca. Concorda comigo? Ficou, parece que 20 anos, né? Na casa de Abinadab. Mas só o que eu quero chamar a atenção, e fica uma advertência para nós que somos cuidadores das coisas de Deus, eu vou te explicar um negócio para você. Tem um texto lá atrás, que é encarregado uma pessoa de ficar responsável, tá? Responsável pela arca. Eu vou achar aqui o texto, quer ver? 1 Samuel capítulo 7, versículo 2. 1 Samuel 7, 2. Não, 7 e 1. Leia para nós, por favor. Então vieram os homens de Queriate e Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, do horteiro, e consagraram Eleazar, seu filho. Para aí. Consagraram quem? Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Colocaram um sacerdote para tomar conta da arca. Agora, quando Davi vem buscar a arca, cadê Eleazar? Ei, porque o homem é rei, não chegou Davi com um carro novo, vamos colocar esse. A arca não era carregada em cima de carro. A
arca era carregada no ombro do sacerdote. Cadê Eleazar para contestar? É igual nos nossos dias hoje, tem muito obreiro aí que vê as coisas erradas. Eu não tenho nada com isso, acho que é por isso que eu não sou muito bem visto no meio da cristandade, por causa disso aí, eu acho. Eu contesto. Eu protesto e contesto. Não, está errado isso aí. Tem muitos que têm medo, pastor, de contestar para não perder A posição, o privilégio. E ser taxado como uma pessoa que não obedece ao líder, né? Porque infelizmente existe nessa mentalidade da igreja hoje, né? Aí fica bem com os homens e mal com Deus. Cadê Eleazar aqui? O rei chegou, colocou em cima do carro novo. Eu coloco a culpa aqui, não em Davi. Toda vez que eu leio esse texto, eu tenho a impressão que Davi não tinha afeição à arca. Eu coloco a morte desses dois moços na culpa de Eleazar. Ele foi consagrado para tomar conta da arca. Pegou aí a visão? Vamos tocar para frente? Você conhecia esses fatos aí? Não conhecia? Mas a gente tem que ver depois a trajetória de Eleazar, o que aconteceu com ele. Aí é que está. O pai era o mesmo, Abinadab. Será que ele morreu antes do pai? Sacerdote que foi fazer uma outra coisa na vida, a não ser que tomar conta da arca. Não é assim? É o sacerdote que... Uzai e Aion, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E a gente vê que Deus ele matou esse Uzai, né? Porque a arca tombou, ele foi segurando, ele sabia que não podia segurar, não tinha competência para isso. Tem até umas pessoas que dizem que Deus agiu com capricho. Deus não agiu com capricho, havia uma ordem. Havia uma ordem. E eles estavam cientes, não podia. Deixava a arca tombar, não podia tocar. Abinadab era levita. Esse é o ponto que eu quero colocar. Ele é levita e o seu filho foi consagrado para tomar conta da arca. E agora deixou os dois menores, né? Dá uma impressão aqui que Uzai e o outro eram menores, até de idade, e sem experiência, né? O que entendia de arca era quem? Eleazar. Concorda comigo, acho? Mas vamos tocar para frente. As costas ficou meio atordoado ali. Nós tomamos uma pancada de Bíblia na cabeça e foi ótimo. E a arca esteve com eles depois, bastante tempo, né? Foi para Jerusalém, né? Lugar privilegiado. E depois, na tomada da Babilônia, nós estamos avançando aqui por conta do tempo, né? E é levado, né? Depois a arca some, né? Ela foi a investida dos babilônicos contra Jerusalém, foi duas investidas ou três? Foram três investidas. Três investidas? Na terceira ele destruiu tudo, né? Destruiu o templo, destruiu tudo, levou tudo levou. O templo é destruído na última investida, eu acho. Na última investida. Ele queima tudo, destrói tudo. Aquele vaso lá que o rei Belsazar usa era do templo, né? Era do templo. Ele levava os utensílios sagrados. Porque Nabucodonosor ele respeitava os outros deuses, né? Uhum. Assim, entre aspas. Então ele levava os utensílios dos outros deuses para a Babilônia. E a arca se perde ali. A arca não está presente, né? A arca não está na Não, a arca não está presente. Na tomada. Não está. Na verdade, existem alguns pensamentos, algumas lendas, né, de que o filho de Salomão, com aquela rainha de Sabá, levou a arca, colocou uma arca, um protótipo e levou a outra real. Existem várias lendas, mas de fato ninguém sabe. Dessas teses, qual que você crê mais? Foi que pessoas de confiança de Jeremias esconde a arca na montanha?
Pode ser. Essa é mais plausível. É a mais plausível, porque a arca ela some e não se fala mais nela. Apesar que o próprio Jeremias disse que ninguém vai mais falar nela, não sei o que, Jeremias capítulo 13, né? Capítulo Ele fala sobre isso. 3,16. Vamos pegar o texto, por favor. Você chegou a assistir o rapaz lá e a Arca Perdida? Como é que chama ele? Diga aí. Indiana Jones. Hã? Indiana Jones. Indiana Jones. Ou seja, Você chegou a assistir? sucedeu o que. Para um pouquinho antes de ler. Ô, Washington, você chegou a assistir o filme? Ele fala que era essa arca aí, no filme. É em busca dessa. Ele estava em busca dessa arca. Ah, E o filme termina sem ele encontrar, né? Eles encontram. Eles encontram a arca. Eles encontram. Os nazistas tentam abrir ela, morrem todo mundo. não é porque as cabeças de Todo É mundo mesmo? morre mesmo. Eu não cheguei a assistir, cara, acredita? E olha que eu gosto de assistir esse tema, né? Na verdade, hoje, até hoje, ninguém sabe onde a arca está. Ninguém sabe. Existem só conjecturas, né, pensamentos. Numa hipótese deles encontrarem a arca, o que você acha que acontece imediatamente ao encontrar a arca? A arca seria um utensílio histórico, mas com relação ao poderio de Deus, ela perdeu a sua. Perdeu. Todos os utensílios do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Cristo veio, tudo aquilo ali era. Sim, vamos deixar esse lado assim, somente ele como uma peça histórica. O que acontece imediatamente? O Estado de Israel esteja onde estiver, ela vai buscar. É ou não é? Vai querer tomar, né, porque pertence a Israel. Né? É do povo de Israel. É do povo de Israel. Então, eles vão querer como um artefato histórico, mas o poder. Como isso não aconteceu historicamente no noticiário mundial, a gente tem como que eles não encontraram a arca do conceito. Lê. Continua o versículo. Jeremias 13, quanto? 3,16, né? Sucederá que quando vos multiplicar e vos tornar fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhe virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta. Não se fará outra. Não se fará outra. Vocês não sentirão falta dela. Era uma profecia de Jeremias aí, né? Aí não está como um fato, né? Aí não está como um fato. Tá Agora como, dá a entender você vê aí como profecia? Dá a entender que a arca existia ainda nesse tempo. Ela já estava ali, Já né? estava aqui. Só que o Senhor disse que ninguém ia mais falar nela, nem ia ser lembrada e nem se faria outra. Então a gente vê que, ao contrário de algumas igrejas que insistem E fazer outra. em fazer arca, fazer utensílios do Antigo Testamento, para querer aplicar, judaizar a igreja, isso é muito perigoso. Não é só uma igreja ou duas que pegou essa mania, que adotou essa mania. Existe muito. A gente não tem assim, uma pesquisa total de quantas igrejas hoje no Brasil são judaizantes e adoradoras da arca, né? São idólatras sobre a arca. Né? Existe, você acha que há uma previsão? Tem algumas igrejas que insistem, né? Aquela lá da Avenida Celso Garcia, nós sabemos que é um fato, né? Que eles inclusive levantaram até sacerdote lá, né? O modelo. Não sei rir, mas é sério, é verdade. Eu olho aquilo ali com um sentimento de pena, de falta de compreensão das escrituras. É ou não é? Querem trazer de volta os ritos antigos, né, que foram cumpridos em Cristo, não tem mais nenhuma serventia para o Novo Testamento. Eles cumpriram tudo aquilo ali. Agora eles insistem em fazer uma arca, insistem em fazer utensílios, como se aqueles utensílios têm poder, a arca tem poder, aquela arca. É a simbologia ali, né? Não precisa mais daquilo ali. É uma simbologia, mas parece que eles naquela euforia religiosa,
Eles acreditam que até que aquilo ali tenha poder mesmo, acreditam nisso. Infelizmente, uma igreja tão evangélica, né, que nós acabamos encontrando aí na internet, né? Eles dizem que é, né, evangélico, mas teologicamente falando, estão longe do cristianismo histórico mesmo. Não, é uma igreja histórica evangélica, né? Eles dizem, né? Mas Essa da Celso Garcia eu não me surpreendi, mas essa outra eu me surpreendi, acredita? não, aquela foi. Realmente, porque aquela ali é conhecida, né, como uma igreja E não tem muita história com o evangelho, né? Mas a outra eu fiquei surpreendido, porque é uma igreja histórica, É né? uma igreja histórica. Mas insistem nessa prática. Você tem o texto aí, eu queria que você lesse o texto, Washington, para nós. Bom, Lá que você guardou aí, você mostrou para mim aqui no celular. Eu quero que você faça esse comentário aí, lendo, tá? Para que o ouvinte que está ouvindo o nosso vídeo não fala para não ficar falando que nós estamos inventando história, entendeu? Que você lesse para nós o texto, pelo menos uma parte do texto aí. Porque às vezes a pessoa fala assim, estão acusando coisas sem prova, né? Não somos nós que estamos inventando isso. A da Celso Garcia não é novidade, né? Todo mundo já. Templo de Salomão. Templo de Salomão. se alguém tivesse me contado, talvez eu não acreditasse. Fala bem forte aí, Se alguém tivesse me contado, talvez eu não acreditasse. Pois bem, o vídeo abaixo apresenta uma das maiores aberrações heresias que eu já tive o desfortuna de ver. Olha. Para a tristeza nossa, uma igreja do... não vamos citar nome. Pode dizer, não tem problema. Do Evangelho Quadrangular, de Belo Horizonte, construiu uma arca da aliança, conduzido-a, pasmem, um carro de bombeiro até o templo, onde milhares de pessoas esperavam. Não buscaram o carro lá de Davi, não? Em estado de êxtase, né, pessoal? Guardando a arca. Não, vai vendo. Há pouco estive numa grande igreja no Rio de Janeiro que criou uma sala de oração cujos utensílios se param uma réplica da Arca da Aliança. Numa outra comunidade cristã encontrei junto ao púlpito outra réplica da Arca, onde os crentes em Jesus eram desafiados a depositar suas ofertas especiais. Noutra ocasião, soube de uma igreja que colocou na sua liturgia o momento mágico, onde os levitas entrariam no templo com a Arca de Deus debaixo de muitos gritos e aplausos. Não, você imagina a aberração, como que ficaram longe, né, da teologia, né, do conhecimento bíblico, do entendimento da palavra de Deus, né? Rapaz, é grave isso aí, viu? E não são poucos, viu? Não são poucos. Ô Washington, por exemplo, você acha que é pecado você mandar um artífice fazer uma arca para você ter no seu quarto, assim como enfeite? Eu queria a sua opinião. Vou deixar bem claro, nós estamos aqui gravando um vídeo, né, que muitas pessoas vão assistir isso aqui, vão ouvir isso que nós estamos falando, e é inevitável não surgir essas perguntas, né? Eu acredito que não, eu acredito que não existe nenhuma... Como você vê isso? Não, eu acredito que não existe nenhuma problemática em ter uma réplica de uma arca, de um candelabro. Não existe. Porque de repente algum irmão passa numa loja, porque tem para vender, você sabia disso? Tem para vender, réplica pequena, tamanho original. Tem, se você procurar, você vai encontrar. Sabe que na internet você acha tudo. E de repente eu tenho lá no meu escritório, correto? Eu tenho no meu escritório, tenho lá na minha casa, e chega um irmão, meu Deus, irmão, tem uma arca em casa, o irmão passou a adorar a arca. Eu queria que você desse esse esclarecimento. Não existe nenhum ouvinte, né, que está ouvindo. Não existe nenhuma problemática em ter uma réplica de uma arca ou de um candelabro, não existe problema nenhum.
O problema está... Assim também como o candelabro, eu já fui em casa de pastores que eu vi lá. Não existe, No escritório. Não existe problema. O grande problema é quando você dirige a sua atenção como se aquilo fosse uma coisa sagrada. Sagrado e litúrgico da igreja, né? Porque existe alguns questionamentos de uma igreja aí, igreja que é histórica, e ela diz o seguinte: não há um questionamento com relação a dar, os protestantes, eles questionam a questão de se observar algumas coisas sagradas, mas lá no tempo de Salomão tinha leão, tinha não sei o quê. Mas em nenhum lugar você vai ver um judeu adorando um leão Se daquele, dobrando. se dobrando diante de um leão, se dobrando diante daqueles bois que tinha ali no templo. Não. O problema é esse, é quando a pessoa começa a ver aquilo ali como algo sagrado, como algo que Deus está ali. Como aquela serpente que foi levantada no deserto, né? Se tornou um deus, né? Para alguns judeus, né? Chamado Deus Neustan, né? E quando Josias se levanta no reino, ele manda quebrar, né? Ele descobre a serpente e manda quebrar. Tinham transformado ela num deus de adoração. Adoração. Concorda? É disso que nós estamos falando. O problema é esse. Não, se tem uma réplica, não tem problemática nenhuma. Agora, dirigir aquilo ali como se tivesse poder de Deus, como se aquilo ali fosse uma coisa sagrada, o poder de Deus está ali. Como eles estão fazendo aí, né? Aplauso e... Aplauso, ficam êxtases, né? Aquilo ali está na liturgia. Ficam aplaudindo, porque aquilo ali é trazer de volta o antigo pacto que foi cumprido em Cristo. Existem algumas igrejas que insistem em estar vivendo... É substituir Cristo por aquilo ali, né? Tem algumas igrejas que insistem em estar vivendo no Antigo Testamento. Nós não estamos mais no Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele tem algumas partes que são descontínuas, ele não serve mais para a igreja. Nós estamos debaixo da graça. Eles servem como didática, mas como aplicação não existe mais. O que Cristo já cumpriu, já contou, o Escritor é claro, era a sombra dos bens futuros. A imagem exata é Cristo, ele demonstra isso na carta aos Hebreus. Mas, infelizmente, tem muitos que insistem em estar vivendo no Antigo Testamento, querem judaizar a igreja, querem reduzir a igreja ao Antigo Pacto. Isso Eu é fiz errado. essas perguntas, eu acho, para que não fique dúvida, né? Porque às vezes tem irmão que fala, mas eu não posso ter na minha casa. Não posso colocar no meu escritório para enfeitar meu escritório. Não é por aí, né? Não é por aí. O problema é direcionar aquilo ali como se fosse um amuleto, tivesse poder. Não, eu estou aqui com a réplica da arca e essa réplica vai me dar poder. Não. Hoje o poder de Deus habita no crente. A presença de Deus está no crente através do Espírito Santo. Aquilo ali é uma peça de decoração, né? É, isso. Acho que mais interessante, eu vi um pregador pregar sobre a figura da arca lá no túmulo de Jesus, né? Nosso tempo já está vencendo aí, né? O que você vê lá no túmulo, Washington? Você no propiciatório você vê 2 anjos, não é? O que você vê lá na descrição de São Mateus? É 2 anjos, né? São 2 anjos. 2 anjos. Lá no propiciatório você vê os 2 anjos olhando para onde? Essa foi a primeira conversa da nossa fala aqui nessa noite. Os 2 anjos olharam para onde? Para dentro do Para dentro da arca. Agora, sim, lá os querubins, sim, para dentro da arca. olhando para dentro da arca. E os 2 anjos lá sentados na pedra da ressurreição, eles olham para onde? Para dentro do Eles olham para fora. Estão sentados na pedra olhando para fora. Você não vê uma réplica inversa da arca ali? Porque qual é a mensagem do olhar dos anjos? Não olhando para dentro. Qual é a mensagem para a igreja? Te peguei? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aleluia. Concorda comigo, pastor? Ali está uma figura da arca de dois anjos. 2 anjos.
não olhando para dentro, mas olhando para fora. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Aonde você acha que ela está hoje? Ela vai aparecer lá em Apocalipse, né? No templo de Deus. Você crê naquilo ali como literal? Como Eu acredito que é Como literal. fé? O texto é claro. É a arca de aliança. você pode ler para nós? Apocalipse 11, né? Ou você acredita que Deus pode tirar coisa daqui da terra e levar lá para cima? Sim, Deus não. Deus tem poder para fazer isso. Você crê nisso? Acredito. É Apocalipse. Aleluia. Ele 11:19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Foi vista a arca da aliança no seu santuário. foi vista a arca do Senhor. Aí na sua versão está a arca do Senhor, a arca do Santo, A a arca arca da da aliança. aliança. A arca da aliança no seu santuário. Isso A eu arca vi. da aliança no seu santuário. Interessante isso. Você como cristão, assim, como homem de fé, Acredito sim. você crê que é ela ou é uma representação dela? Eu acredito que seja ela. Ela Foi mesma. vista a arca. Eu acredito que seja ela. Eu acredito que Deus removeu ela. Só Deus sabe, assim, quando João viu, né? Revelação, João viu ela lá no céu. Deus removeu ela. Aí no mesmo Apocalipse, você acredita que aquela árvore foi tirada lá do Jardim do Éden e transportada também, eu acho? A árvore da vida? Sim. Porque a árvore da vida vai aparecer no céu, não mais no jardim do Éden. Ela aparece no céu. Você tem o texto aí? É maravilhoso, não é isso aí? Tem crente que tem dificuldade para crer nisso aí, viu? Capítulo Apocalipse. Doze, 7. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe que se alimenta da árvore da vida e se encontra no paraíso de Deus. Se encontra no paraíso de Deus, lá em cima. Maravilhoso, não é? A árvore da vida, aquela mesma árvore. Eu acredito que é a mesma árvore que estava lá. Eu tenho essa fé. Assim como é a mesma arca que foi escondida na montanha pelos ajudantes de Jeremias, foi transportada. Assim como eu creio também que Deus escondeu o corpo de Moisés. Assim como eu creio que Elias foi carregado no redemoinho, eu creio. Assim também como eu creio como Enoque foi transportado. Andou com Deus, foi transportado. Deus para si o tomou. Eu creio em tudo isso aí. Eu creio nas coisas de Deus. Tem crente que tem dificuldade. Não sei como é que ele vai fazer, né? Para crer que uma hora ele vai estar lá no escritório ou estar em qualquer lugar e de repente vai pum! Vai ficar só a roupa dele no chão e a gente vai subir. Num corpo glorioso, num corpo transformado. Então é uma heresia, né, lógico? Construir uma arca, né? Para se adorar, né? Como se fosse. É totalmente herético, né?
estamos finalizando com essas últimas palavras aqui. Não é assim? Fazer uma arca para adorar uma heresia, uma aberração. Há uma tendência, né, nesses últimos dias, né? Por que você acha que está acontecendo esse fenômeno? É marketing? Como que você vê isso hoje? É marketing, para atrair as massas. Né? Atrair as massas. As pessoas são muito emotivas. Porque não estamos orando mais e a glória de Deus não está sendo manifestada Então, mais. não lê as escrituras, a maioria dessas igrejas, se for buscar os Falta jejum, oração, falta intimidade doutrina, com Deus. ensinamento doutrinário. A maioria dessas igrejas não tem. Aí pega pontos do Antigo Testamento e traz para atrair as massas. Atrair as massas. Você que crê que nesse tempo de apostasia vai crescer essa tendência? Infelizmente, né? Tem crescido e vai crescer mais e mais. Né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado e entender que a igreja ela não pode ser judaizada. A gente vê algumas igrejas aí querendo judaizar o cristianismo. Você fica incomodado quando na sua igreja é convidado esse pessoal que entende assim alguma coisa de judaísmo e fica querendo se mostrar lá e Yeshua e não sei o quê. Você se incomoda? Eu me incomodo. Não há necessidade daquilo, Não há né? necessidade, porque o próprio Paulo, ele combateu muito isso aí, querer judaizar a igreja. Paulo bateu de frente isso lá em Gálatas. Não há problema nenhum em conhecer, né? Não conhecer a cultura não tem problema nenhum. Agora, quando quer aplicar aquilo ali para a igreja, a gente vê que não cola, não. Porque não é isso que Paulo combateu muito isso. Um dos pontos principais das cartas dele foi exatamente isso. Não há necessidade, é só falar diretamente, ó, Jesus morreu por você na cruz do Calvário, aceite Ele como seu único Salvador. Acabou. Não precisa falar para ele que é Yeshua. Mas hoje tem igreja que fala, né? Tem umas igrejas que falam. Para chamar a atenção, Chamar a atenção. é bonito, né? Que legal, né? Que Deus abençoe a sua igreja. Amém? Também que se bem que eu também não vejo assim muito pecado, né? Tá falando, eu também não vejo pecado nisso, mas se torna-se meio antipático, né? Ficar repetindo demais aquilo ali, né? Que Deus abençoe a sua igreja, que o Espírito Santo continue falando nos nossos corações. Estamos aí encerrando mais um podcast. Estamos encerrando mais um debate bíblico dentro da palavra de Deus. Nessa de hoje ocupamos bastante Bíblias e tivemos também a oportunidade de falar do amor de Deus lá no Velho Testamento. Né? Surpreendente. Te surpreendeu alguma revelação aqui hoje? Com certeza. Coisas que você não conhecia. E a gente está aqui para aprender, né? Tem coisa que nem toda a gente conhece. Tem muita gente que acha que não, ou conhece a Bíblia, né? Sempre tem coisas Eu fiz novas. um estudo minucioso sobre a arca. Eu passei acho que mais de 2 semanas fazendo esse estudo. Detalhe, olhando na internet, tanta aberração. O pessoal dizendo que achou ela, que estava debaixo da onde Jesus morreu, no Calvário. Ih, tanta coisa. Numa gruta. Porque quando eu pesquiso mesmo. Eu vou a fundo. Para a glória de Deus, né? Hoje nós tivemos a oportunidade de mostrar para os nossos queridos irmãos, né? Mas, como é que eles falam? Como é que eles dizem? Compartilha, como é que vai? Ativa o sininho. Ativa o sininho. Compartilhe e ativa o sininho. Se inscreva, né? Se inscreva e ativa o sininho. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue falando no coração de cada um dos nossos amigos, né? Que são amigos do nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Pai querido, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que tem nos dado, Senhor amado, de transmitir pela Rádio TV Purinho e também, Senhor, de gravar este vídeo para a glória do Teu nome. Deus abençoe a Tua igreja, fala aos corações
pelo teu Espírito Santo. Tu és a nossa arca presente, aleluia. Tu és a nossa arca presente. Quando prometeu o Espírito Santo para estar conosco, entendemos pelo teu Espírito, Senhor, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O teu nome é Emmanuel, Deus conosco. Tu és a presença revelada e apontada, Senhor, através da mensagem da arca lá no Velho Testamento. E nós sentimos a tua presença, Senhor, no nosso coração, na nossa vida. O teu amor presente nas horas difíceis, Senhor amado. Tu és a nossa arca, tu és a tua presença é real no nosso meio. Nós te suplicamos, Senhor, esse entendimento para a tua igreja nesses dias, essa revelação tão maravilhosa e espiritual. Nós te pedimos a tua revelação e a tua bênção sobre a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. E que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, as santas e divinas consolação do seu querido Espírito esteja conosco hoje para sempre.